Seu nome completo, por favor? Diego Santos Costa. Diego Santos Costa. O senhor é brasileiro? Brasileiro. Seu estado civil? Solteiro. Solteiro. Profissão? Militar. Militar. Seu endereço? Rua João Castelo, casa 88, número 88, Vila Embratel. Vila Embratel. São Luís Maranhão. São Luís Maranhão. Perfeito. O senhor é militar? Sim. Perfeito. O Exército? Polícia Militar? Polícia Militar. Qual a sua patente? Eu sou cabo. O senhor é cabo. O senhor trabalha onde? Eu trabalho no Comando Geral. Comando Geral. E o senhor tem outra função além de militar? Não. Só trabalho como venda de terra, essas coisas. O senhor tem outra Procurador. função ou não tem outra função? Eu tenho outra função, a função da empresa, como Que procurador. empresa? Nova São Luís, projeto turístico. Nova São Luís, projeto turístico. O que é essa empresa? Essa empresa é uma empresa espanhola, internacional, que ela comprou essa área aqui em São Luís. É uma empresa espanhola, Isso, internacional. sim, internacional, que comprou essa área em São Luís. Quando? Quando? Sim. Ela comprou essa área em 2000 e, se eu não falho a memória, 2007. Comprou essa área em 2007. Isso. Perfeito. E ela comprou essa área de quem? Essa área ela comprou do Antônio Cleto Pinheiro, que é o antigo proprietário que está no registro. Antônio Cleto. E o Antônio Cleto Pinheiro comprou de quem? Aí, excelência, só no registro consta a cadeia dominial que vem, o histórico de toda a área, que deve ter uns 5 compradores anteriores. Certo. O senhor sabia que toda essa área ali, é uma área que tem conflito, porque que ela era da União e que foi passada para o Estado e que o Estado passou para os colonos? Excelência, tenho conhecimento, sim, senhor. Existe alguma ação civil pública contra essa empresa? Excelência, existe? Existe ou não existe? Existe. Existe? Existe. Mas nessa área... Não, são 2 matrículas. 38405 é a que está em litígio. Por que em relação a essa outra área existe essa ação? Essa outra área existe porque o Iterma diz ser dono de uma propriedade chamada Casaco, que é quem é o Dr. Douglas, que é o que está na causa. E aí o Iterma diz que é dono dessa área, só que a área do Iterma é outra área, Formigueiro 2, que está dentro da área da propriedade da Nova São Luís. Tá certo. A Nova São Luís, ela tem algum empreendimento? Ela tem lotes lá? Não, ela estava trabalhando justamente para fazer loteamento de Minha Casa Minha Vida. Só que quando a gente começou a fazer justamente esses loteamentos, teve esses conflitos. Por quê? Tem muitos poceiros lá na região? Existe um poceiro... Sim. Tem. Não, muito não. Existe poceiro. Existe poceiro, sim. Perfeito. Me diga uma coisa. De quem é essa empresa? Essa empresa, como eu falei, é internacional. Francisco Vale. Francisco Vale é o cabeça, né? O dono em si. Francisco Vale. Ele é brasileiro? Ele é espanhol. Mora em São Luís? Não, senhor. Me mate uma curiosidade. Como é que o senhor, militar, acabou sendo o procurador de uma empresa espanhola? Vamos lá. Na época, essa propriedade do Antônio Cleto Pinheiro, quando a Nova São Luís comprou essa propriedade, ela comprou uma outra propriedade que é a 38405. Que quem era dono dessa propriedade era meu pai, Francisco Ferreira da Costa. Tinha alguma ação contra o seu pai? Não. Por conta de reintegração de impostos? Não. Francisco Ferreira da Costa, então, vendeu para a Nova São Luís. Só que da Nova São Luís ficou em parcelas. Né? A Nova São Luís deu uma entrada e ficou parcelado o restante. E isso na compra, quando a Nova São Luís comprou a do Cleto Pinheiro e comprou do meu pai, que é Francisco Ferreira da Costa. Nesse contato, ele fez amizade com o quê? Fez amizade com o Francisco Vale, que é o dono da Nova São Luís, e fizeram aí esses trabalhos juntos. Como meu pai está de idade, muitos pessoal lá do Quebra-Pote, né, já tem uma queixa do meu pai, que é conhecido como Ceará, não podia pisar lá. Queixa por quê? Queixa porque na época meu pai colocou cerca na propriedade, cercou a propriedade, né, da 38405, não a 25, tá? E aí lá eles cortaram a cerca nessa época, e aí meu pai entrou na justiça, e depois colocou segurança, aí eles colocavam a cerca, cortavam, e ficou nessa confusão. Né? Então a rixa dele, do povo lá, que tem raiva do Ceará, é porque diz que ele é invasor de terra, mas... Invasor de terra, mas o São homem tem aleivosias jogadas ao vento, né? São calúnias. Sim. Perfeito. E aí o que acontece? Quando ele fez a amizade com o Francisco Vale,
eu já tinha um conhecimento de terra do quebra-pote. Né? Eu já mexia, conhecia, aprendia com ele quanto vale um hectare, quanto é um metro quadrado, como se calcula a venda de um terreno, coisa do tipo. Ele tinha essa atividade lá? Ele já tinha essa atividade porque ele tem uma propriedade com 836. Eu né? sei, mas o fato de ter uma propriedade não me dá, por exemplo, eu tenho um apartamento, mas eu não sei o valor de metro quadrado, eu não sei. É porque a gente trabalha nem mexer numa furadeira. no mercado aqui fora, a gente já trabalha em cima, vai comprar um terreno, a gente já tem uma base. Então, peraí, além da propriedade, ele já mexia com esse tipo de negócio? Mexia com o negócio de terra. De sim, terra, na sim. região. Na região ali do quebra-pote. Do quebra-pote, ele tem outras áreas. Estiva. Etc. Não, estiva não. Aqui em São Luís só no quebra-pote. Só no quebra-pote. Sim. Entendi. Okay? E aí ele foi e me apresentou para a empresa. E a empresa perguntou, você tem interesse? Como eu tinha um conhecimento a mais do que outros funcionários, falou, não, então vamos passar os poderes para o Diego resolver. Aí passaram a procuração, tudinho para mim, resolver questão de justamente negociação então, com essas pessoas. Foi comprada de quem? A 25695 foi comprada por Cleto Pinheiro, que está no registro de imóveis. Uhum. Mas aqui diz outra pessoa. É porque tem que pegar toda a cadeia dominial da propriedade. Meu querido, senhor, eu quero saber o seguinte, dessa área em litígio, aqui o documento que foi juntado é uma outra pessoa. Sim. Então eu quero saber... Olha só, Aqui não a área... Aqui não tem um Cleto. Aqui nesse documento que o senhor juntou, na contestação, não tem um Jorge, é isso? Não, aqui tem um outro, Francisco Pereira da Costa. Não, Pereira da Costa, É. no registro? Sim, está aqui, ó, transmitentes. Francisco Pereira da Costa, sua mulher Josefa... Não, Francisco Ferreira da Costa, perdão, excelência, tá o documento. Esse é meu pai, Francisco Ferreira da Costa é meu pai. Seu pai? É. Foi ele que otorgou, está aqui, otorgando, está na contestação juntada pelo seu advogado, otorgando a área para a empresa Sim. desta área. Excelência, Francisco Ferreira da Costa e Josefa, Francisco Ferreira da Costa, meu pai, Josefa é a ex-mulher dele, porque não é minha mãe, né? Minha mãe é outra. Uhum. Ok? Entendi. Tá, e aí, como estava tudo legalizado, né? Vocês... A empresa, ela tinha alguma... Estava delimitado o terreno lá? A empresa está delimitada, como assim? Ela tem uma... E os vizinhos? Ela é dona das áreas dos vizinhos? Vamos lá, eu vou continuar com o senhor, explicar isso para o senhor. A área em si, a área para o senhor, são 533 hectares. Então... Essa é a área mãe, Então, a área maior. Então, só um instantinho. Ok. Então, só para entender. Além desse terreno em litígio, na verdade, a empresa é dona de toda a região, toda a área ali. Praticamente da vizinhança. Isso, exato. 533 hectares. Então, a empresa é dona deste terreno que o senhor vendeu e do terreno da frente, por exemplo. Da frente, do lado, a volta toda. A volta toda. Até completar os 533. Entendi. E tem moradores nessa volta? Tem moradores, alguns moradores. Só que eu trabalho no segundo tópico. Qual é o segundo tópico? Regularização de imóveis com esse pessoal. Eu chego para a pessoa, o senhor quer regularizar? Eu sou o dono, está aqui o registro, está aqui a escritura. Vai da pessoa querer regularizar. Se ele não quiser regularizar, aí eu faço, no caso a gente já entra no processo judicial, que é uma outra causa, que a justiça resolve. Entendi. Entendeu? Então sim, a empresa ela é dona de toda a área. Sim, senhor. Só para eu entender, né? A empresa é dona de toda a área e aí tem vários moradores. Isso. E aí o senhor chega e diz, olha, nós somos proprietários, está aqui o terreno. Tem pessoas que já regularizaram a Está aqui a documentação. documentação. Se o senhor quiser regularizar, a gente dá o título. Paga X e dá o título, é isso? Se não quiser, a gente entra com a ação. Isso. E já entraram com várias ações? A gente já entrou com a ação agora recente. Tem uma ação contra um rapaz de uma empresa que tem 50 hectares. Eu fui tentar conversar com ele, explicar para ele a situação. Ele usava só uma área que não chegava a 1.000 metros quadrados. Por exemplo, Dona Helena, que mora em frente ao terreno do litígio. O senhor já procurou Dona Helena? Dona Helena, eu já pedi para ela, já liguei para Dona Helena, tentando conversar com ela, mas Dona Helena, depois que eu disse que era da Nova São Luís, Dona Helena parou. Não teve mais contato, não quis mais ter contato comigo. Aí, dos vizinhos ali, quem que já fez? Seu Barbosa, seu Aloísio, o português, Esmeralda,
Todos, Priscila, todos seu Raimundo regularizaram a posse. e né? mais alguns outros. Todos regularizaram. Todos já regularizaram a Comprando posse. terreno. Uns já moravam, regularizaram. O seu Aloysio é do lado do terreno português, do lado. Tá certo. Me diga uma coisa. Quem é o português que o senhor fala? O português que eu falo é o cliente, o Paulo Jorge. Ah, Paulo Jorge. Tá certo. Esse senhor tá Sim, sim. perfeito. Quando o autor foi lá e conversou com o seu Paulo, e aí perceberam, ele já tinha posse ali, etc. Ele tinha posse, né? Segundo ele está dizendo, né? Segundo ele Sim, disse. sim. Tá dizendo. Aí o senhor entrou em contato com ele? Excelência, lá eu trabalho, como ele fiz falou. uma pergunta. Não entrei em contato com ele porque não tinha nenhuma casa, não tinha nada construído. Então eu procuro a pessoa que tem uma benfeitoria na área. Certo. Só isso. O senhor nunca entrou em contato? Não, entrei em contato com ele depois que o Paulo já estava dentro, já estava limpando um terreno que não tinha, só tinha mato lá. Só tinha mato, não tinha ninguém. E quando tem mato assim, eu trabalho assim, geralmente assim, já vou vendendo. Já vou vendendo, não tem ninguém dentro, e aí se aparecer alguém, a gente vai. Vai isso o quê? A gente vai para a área de. A justiça resolve. Vai ficar mais fácil. Tá certo. Tá bom. Joga para Deus, né? Tá certo. Tá muito bom. Tá muito bom. Tá muito bom. E o senhor entrou em contato com o autor? Logo após ele ter falado com o português, teve um registro de boletim de ocorrência, e aí foi o meu primeiro contato com ele. Certo. Né? A gente conversei com ele, dei uma proposta para ele. Qual foi a proposta? A proposta eu falei para ele o seguinte: de um preço geralmente que eu vendo a área de R$15, eu ia vender lá embaixo para ele. Preço lá embaixo mesmo, que não tem mercado. Sim. Não, mas ele alegou que disse que comprou da dona Helena. Mas eu perguntei: o senhor tem documento? O senhor tem escritura e registro? Não, eu só tenho um contrato entre eu e ela e um recibo. Então eu falei: olha, se for assim, fica complicado. Eu não posso chegar e dar uma área para o senhor se o senhor não tem documento. Né? E aí eu fui, dei a proposta para ele, falei: vamos sentar, vamos resolver. Ele disse: não, deixa a justiça resolver. Eu, tudo bem. Tá, mas o senhor, qual foi a proposta que o senhor fez para ele? Eu falei para ele, eu nem me recordo, Jorge, eu não me recordo da proposta. Mas eu sei que eu coloquei um preço lá embaixo para ele. Certo. Mas por que o senhor colocou para ele? Por que o senhor... Para a gente tentar evitar. Como é que o senhor faria com o seu Jorge? Não, no caso dele, o terreno do seu Jorge já era. O terreno do seu Jorge já estava fechado. Eu ia colocar ele do lado do terreno que tem um terreno vago, que o seu Jorge não ocupa, que é da Nova São Luís. Ele não ia ficar mais na área dele, ele já ia ficar na outra área. Exatamente. Tá certo. Quantas ações a Nova São Luís tem contra si? Ou a favor, ou contra? Não, contra não tem nenhuma, graças a Deus. Mas tem uma ação civil pública? Tem uma ação que é com o Dr. Douglas, que é a única ação, porque ele juntou agora tudo, então só é uma só. Ah, mas tinham várias ações contra a Nova São Luís? Isso. Quantas? Tinha 3 ações. Tinham 3 ações. Uma ação... Todas em função de área naquela região? Em si, o conflito não foi nem em relação, o conflito em si era o Estado, contra o Estado, porque o Estado diz que a área está dentro e a gente prova, já mostrou para eles que a área não está. Então a ação é essa. Você pode passar o telefone ou o microfone? Doutor, perguntas objetivas, por gentileza. Bom dia, Bom dia. Seu Diego, né? Seu Diego, no momento em que o senhor entrou em contato com o autor, o senhor apresentou alguma documentação da empresa Nova São Luís? Apresentei no dia da delegacia para ele. O senhor ainda há pouco afirmou que o senhor só teve contato com o seu Jorge, o autor da ação, depois dele contestar para o seu Jorge Macedo a posse. Foi no mesmo dia que ele chegou no terreno, eles foram direto para a delegacia, eu fui para a delegacia lá que eu apresentei a documentação da Nova São Luís para ele, dizendo que eu era o representante da Nova São Luís. Então foi no mesmo dia, não foi depois? Foi no mesmo dia. Ah, então foi no mesmo dia. Por que o senhor... por que o senhor entende que levou o seu Jorge, o autor da ação, a questionar toda essa situação? O que levou o seu Jorge a questionar? O que levou ele? Eu acho que foi pelo gasto que ele teve, né? Os 30 mil reais que ele investiu para a dona Helena. Então eu acho que
30 mil reais é um dinheiro, parando para analisar, é um dinheiro até bom. Então, ele não daria os 30 mil dele à toa. Então, ele foi contestar os 30 mil reais dele. O senhor, ainda há pouco, falou que ofereceu uma quantia para o seu Jorge, o autor. Sim, sim. De quanto? Eu não me recordo, mas eu posso dar uma olhada, eu posso até procurar no celular, Excelência, para ver direitinho e passar agora já para o senhor. Não foi 30 mil? Não, foi menos de 30 mil. Se eu não me engano, foi menos de 30 mil. Sem mais perguntas, Excelência. Doutor, tem perguntas? Tenho sim, Excelência. Senhor Diego, essa área em litígio, ela faz parte daquele processo da ACP que está com o juiz Douglas? Eu já disse isso, doutor. Não, doutor. É matrículas totalmente diferentes. E o imóvel em litígio, ele fica próximo dos núcleos habitacionais, das comunidades, ou fica próximo das chácaras? Ele fica próximo da pista mesmo, ali, próximo do terreno português. Não, eu digo se ele fica próximo das comunidades, Caçaco, a Quebra-Pote... Não, si, fica distante, chácaras. do Caçaco para lá dá em torno de 7 km. Só isso, Excelência.